Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, independente de onde vocês estejam, a que momento vocês estejam assistindo esse vídeo. Nós somos a Federação Anarquista de São Paulo. A Federação Anarquista de São Paulo é uma entidade legal, mas não é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Esse vídeo surge após os ataques que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. A Federação Anarquista Gaúcha, os companheiros, amigos, colegas de muito tempo, a Federação Anarquista Gaúcha está sendo atacada. Seus livros roubados, suas entidades, seus ateneus saqueados por fascistas. Fascistas esses em nomes do Estado, organizados como Estado, e jogam com óculos da ideologia de inversão, para que os companheiros da Federação Anarquista Gaúcha pareçam os fascistas. Criminalizam crianças. É uma entidade que atende e tem um espaço que recebe crianças. Perseguição política, perseguição às ideologias, também é uma perseguição religiosa, porque uma ideologia é uma pré-religião. Pois no mundo inteiro pessoas pensam igualmente. Pois a ideia, ela não morre. A ideia é um espírito. O espírito não morre. E por isso perseguem os companheiros da Federação Anarquista Gaúcha. Perseguem o refrão de bolero. Vamos lá, então, esse vídeo tem por intuito esse primeiro momento. Segundo momento, apresentar a Federação Anarquista de São Paulo. O Estado de São Paulo há muito tempo diz ao Brasil que constrói a sua identidade. E por isso desenvolveu em São Paulo a Revolução Constitucionalista, legalizando normas para o Estado e para o país inteiro. Desta forma, a Federação Anarquista de São Paulo é uma entidade legalizada, jurídica, registrada. E nós também temos uma entidade parceira, uma entidade de cultura, também registrada, que é o Centro de Cultura Social. Antônio Martinez. Também temos uma outra entidade parceira, que é o Centro de Cultura de São Paulo. Mas é um centro de cultura que nos seus novos estatutos se declarou uma entidade anarquista, como a Federação Anarquista de São Paulo. Segundo a entidade se declara anarquista em São Paulo. Espaços, sedes como Ateneus Libertários. Centro de cultura são os nossos espaços, como são as igrejas para muitos. Os centros de culturais são os nossos espaços e devem ser preservados e não atacados por fascistas, como acontece no Rio Grande do Sul, a seus Ateneus Libertários. Alguém leu o livro Ateneu? Lembra? Literatura clássica brasileira. Hoje temos Ateneus Libertários na Espanha e em toda a América Latina, construindo uma identidade mundial anarquista que contribui com a unificação do mundo. Talvez num sentido diferente do que eles queiram. Mas também é o nosso trabalho, é a nossa maneira, é a nossa forma. Vamos lá? A Federação Anarquista de São Paulo edita o jornal Caos, que é o jornal da Confederação Anarquista, a Confederação do Anarquismo Organizado Socialmente, do anarquismo que tem espaços sociais, que gera espaços sociais organizados. Por isso é a Confederação do Anarquismo Organizado Socialmente. Tem espaços e tem uma ampla organização em torno desses espaços. A Federação Anarquista de São Paulo tem um símbolo simples que é a geografia do Estado de São Paulo, a bandeira da Federação Anarquista, que tem a mesma cores da bandeira do Estado de São Paulo. E é fácil aquisição, símbolo de falsa identidade, pois é um símbolo de dar umas voltas por aí. Dar umas voltas por aí, tem um rolê punk, para quem gosta de punk rock. Esse é o símbolo da Federação Anarquista de São Paulo, um símbolo de fácil identidade. Dar a volta por aí é igual para todo mundo. Todos os intelectuais vinculados à Federação Anarquista de São Paulo, aos centros de cultura sociais, pretendem criar uma ampla vanguarda anarquista. A vanguarda é o partido, a nossa forma de nos organizar como partido anarquista.
de defesa das ideias, do primeiro nível de defesa das ideias, segundo nível de propaganda pela ação, terceiro nível de defesa dos movimentos sociais, sendo ou não sendo estes anarquistas. E assim, todos os intelectuais no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e exportados para todo São Paulo e para todo o Brasil, ocupam hoje cadeiras estratégicas, poderíamos dizer assim, em universidades. Então a Federação Anarquista de São Paulo escolheu o seu lado, escolheu a instituição educação, tá? E nós vamos falar o que é isso depois. A Federação Anarquista de São Paulo tem outros trabalhos. Alguém conhece o Memorial da América Latina? O Partido Comunista Latino-Americano, poderia ser chamado assim. Nós temos lá Eduardo Galeano, ou o Eduardo Punk. A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Para quem aprendeu a ler e coligar uma coisa a outra, ou seja, fazer uma lógica infantil de uma deusa muito antiga, da deusa Ana, a lógica dela, a analogia, sabe que Eduardo Galeano é Eduardo Punk. Em São Paulo tem um conjunto de codificações fundadas sobre concreto e sobre ferro e concreto, que falam por que a gente optou aqui. No centro da cidade de São Paulo, ou seja, no meio do jardim da selva de pedra, existe uma catedral, a Catedral da Sé de Santo Eduardo. Tá entendendo porque a gente escolhe pela educação aqui? Falariam que a gente é São Paulino, né? Por causa disso, mas vamos falar depois, daqui a pouco, sobre o time Cartola. Um time que sabe fazer uma política entre os 3 maiores da cidade, e esses 3 maiores da cidade compõem uma força ainda muito maior, uma força de time de Cartola. Na Inglaterra, Santo Eduardo vivia em meio a insurreições camponesas, e os monastérios estavam sendo atacados. Simplesmente ele vai aos monastérios e fala aos monasterianos: socialize o conhecimento aos pobres, aos plebeus. Com isso vocês gerarão desenvolvimento. A igreja crescerá, o conhecimento vai se alastrar e vai se espalhar. Essa ação do Eduardo leva o maior desenvolvimento para a Inglaterra, a socialização do conhecimento. Ele depois é santificado na Inglaterra. Eduardo sempre teve um sonho de unificar toda a região. O Reino Unido é um sonho de Santo Eduardo, e a Catedral da Sé aqui representa a extensão desse sonho até a América Latina. São Paulo é uma cidade financiada e ocupada por ingleses. Todos os trens que estão aqui são construídos pelos ingleses, e todos os caminhos que esses trens não iam para as fazendas dos portugueses, mas na sua maioria eram trajetos que iam para a fazenda dos ingleses. Os portugueses pagam a maior exoneração da história, já paga a Inglaterra para poder ter direito a montar uma confraria nacional, inventar o Brasil, sem nesse cunho contarem sobre a Inglaterra. Beleza? Se você for na Praça da República, você vai ter um monumento imenso lá, que é o Ministério da Educação, com o de Eduardo. Por Eduardo defender os monastérios e falar de socialização do conhecimento, essa entidade levou seu nome, Educação, grande ação do Eduardo, ou seja, o grande socialização do conhecimento. Todos que socializam o conhecimento fazem parte do clã da educação. É uma livre associação. Se você andar também na República, você vai ver os escoteiros. E na Espanha nós tivemos uma guerra civil, onde os anarquistas usavam roupas de escoteiros durante a Guerra Civil Espanhola, pois o Eduardo desejou ser escoteiro. Aí alguns me perguntam por que os Jogos Vorazes tem tanto de anarquismo no filme Jogos Vorazes. Não estão entendendo um santo rei. Não, se soubessem disso, não estavam falando. Então, nós temos no Memorial da América Latina, Eduardo Galeano. A luta do homem contra o poder, a luta da memória contra o esquecimento. Tem uma unidade latino-americana se formando.
E eles estão impedindo essa unidade de acontecer, estão impedindo um parlamento latino-americano de acontecer e dar mais autonomia regional aos estados e, por tabela, mais poder aos municípios. Nós temos aqui muitos rolês e muito estudo de geografia. Fazem parte dos estudos dedicados à geografia e história com a Federação Anarquista de São Paulo se dedica. Então, tem muitas coisas para se entender, tem que se entender porque justo no bairro Vila Maria de São Paulo, Maria, rainha da cristandade, tem a Praça Santo Eduardo. Santo Eduardo é um filho de Maria, tá? É um cristão, um judeu cristão. Como um judeu cristão se torna rei de anglo-saxões e vão falar que ele é um anglo-saxão. É uma história que a Federação Anarquista está construindo para logo editar. Porque como se falava em crescimento de identidade local, esse termo foi usado. Anglos são leões. Como obreiro é o ombro do organicismo de leitura, e quem se encosta no ombro se encosta num belo advogado. Como entidade jurídica, nós também temos os nossos advogados. A Federação Anarquista de São Paulo apoia a formação de vários níveis econômicos. E se dedica a isso com seus artes educadores a formar níveis de econômicos, como trabalhadores autônomos. E junto com os trabalhadores autônomos desenvolveu o autonomismo. Do autonomismo passar ao segundo grau, o cooperativismo. Do cooperativismo a passar ao terceiro grau, o cooperativismo sindical. Do cooperativismo sindical dá um passo a um grau ainda maior, que é o sindicalismo revolucionário. Depois do sindicalismo revolucionário, dar um passo ainda maior ao anarcossindicalismo. Depois do anarcossindicalismo, dar um passo ainda maior à República Sindicalista Espanhola, como exemplo histórico. Assim, a Federação Anarquista de São Paulo hoje exporta vários trabalhadores para fora da cidade de São Paulo, como motoboys. Nós somos o maior grupo de motoboys já fora do país. Londres está lotada de motoboys brasileiros. Na maioria são de São Paulo. Aí quando a gente passeia num 1º de maio, uma bandeira em cima de uma moto, ou em Londres, vários anarquistas andam com a bandeira vermelha e negra em cima de uma moto, tem panquinho que não tá entendendo. Que anarquismo não é criar um nível econômico de mangueio, sair por aí pedindo as coisas. É criar um nível econômico, autonomista, cooperativista e avançar em outros degraus do nível econômico anarquista. A Federação Anarquista de São Paulo reivindica também Miguel Batalha como um dos membros históricos da Federação Anarquista de São Paulo. Antes dela, é lógico que nós temos uma data de fundação atual, mas o anarquismo em São Paulo ele é já antigo. Miguel Batalha é o fundador do time Corinthians. Os anarquistas fundaram em São Paulo o Corinthians. Hoje temos um estádio e um movimento complexo que a gente levou à fundação do estádio. Daqui a pouco vamos ter a CPI do Corinthians, mas até lá é uma outra conversa. A Federação Anarquista de São Paulo tem 2 níveis. O nível jurídico, que é só para pessoas de confiança, e o nível livre associativo. Todo e qualquer estudante, todo e qualquer professor, ou todo e qualquer se dedica à arte e educação, em centros de culturas, ateneus ou educação livre, é bem-vindo à Federação Anarquista de São Paulo e pode vestir sua camisa. Porém, o nível jurídico, que é o nível também de representação, é exclusivamente fechado. É um nível de segurança a pessoas que a gente tem confiança. Porém, as pessoas que querem um trabalho conjunto em criar para a entidade projetos sociais de arrecadação e criação de atividades sociais, onde recebe a verba, na Federação Anarquista de São Paulo é bem-vinda. Como é até hoje, o Centro de Cultura Social de São Paulo, na Praça da República, recebe verba federal para funcionar. Os anarquistas em São Paulo são tão fortes que a bandeira do estado de São Paulo tem as cores da bandeira anarquista. E ninguém conseguiu entender que os anarquistas são muito fortes em São Paulo. Porém, nós temos um problema aqui. Nós criamos nossos próprios inimigos, nossos próprios adversários, junto com o Oiticica e junto com outros antecessores a Oiticica e posteriores a José Oiticica, acreditar que devíamos ter uma aliança com liberais.
Essa aliança com os liberais criou o campo libertário, ampliou o campo na política e hoje nós temos a tabela de Nolan, onde nós temos o mesmo campo político, os liberais. O problema é isso, viu, cara? Nasceu a merda do PSDB, privatizando tudo aqui. Cada canteiro o PSDB privatiza. Tá uma jossa. Os anarquistas são culpados também dessa jossa aqui. Não são imunes porque acreditaram nessa situação. Aqui nós temos 3 grandes times no estado, na cidade, no estado de São Paulo. Esses 3 grandes times é o Corinthians. Todo mundo conhece a democracia corintiana, porque o Corinthians joga para time grande. E a democracia foi uma das mais férias do Corinthians, porque se nós é a maioria, nós temos como mandar na democracia. Triste esse nosso sonho. Mas jogar para time grande é beneficiar o máximo de pessoas. Quanto mais pessoas também beneficiadas pelas nossas ações, mais a gente está forte, porque nós também temos mais pessoas dependentes das nossas ações para beneficiar mais pessoas. Jogar para time grande é uma ação inteligente, é uma ação corintiana. Os São Paulinos, eles jogam para fortalecer as nossas instituições, ou seja, eles querem fortalecer o Estado. Os palmeirenses, eles jogam para beneficiar uma classe econômica rica, ou seja, a classe camponesa. A classe camponesa aqui simboliza na história do estado de São Paulo a classe rica, que é a classe que depois vai mandar na cidade por muito tempo até existir uma nova configuração nas cidades. Então esses 3 times, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, nasce entre esses, mas nasce dentro do Corinthians uma outra perspectiva. Se é para apoiar a maioria e Palmeiras tem uma não, vamos falar primeiro de São Paulo. São Paulo tem uma convergência com o Estado. Nós corintianos decidimos apoiar a educação. Temos manifestações em defesa da educação. É para apoiar uma instituição que beneficia o máximo de pessoas, então nós apoiamos a educação. Nós entramos para o projeto da Federação Anarquista de São Paulo e nasce o Corinthians antifascista, de apoio integral à educação. Os Palmeiras, como são verdes, então a gente converge para grandes parques da cidade, na defesa desses parques e contra a privatização desses parques. Mas o Palmeiras antifascista está demorando para acordar que tem que defender os parques contra a privatização. E uma unidade entre esses 3, defesa de parques e defesa de escolas, é a formação de um time cartola de 3, de Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Defesa dos parques, defesa de uma instituição de Estado, ou seja, a educação e beneficiar o máximo possível de pessoas, como a bandeira corintiana rege. Ancorar e defender. Ancorar e beneficiar o máximo de... Ancorar e governar. Isso é Corinthians. Vamos lá? Se tiverem dúvida para falar com a Federação Anarquista de São Paulo, é só deixar aí embaixo. Estamos sem e-mails. Temos a comunidade no Facebook. A Federação Anarquista de São Paulo compõe com a Federação Anarquista do Estado de São Paulo. Pessoas em todo o estado. Mas ainda não legalizamos, a entidade não está legalizada, mas está a caminho da sua legalização. Tanto a FASP como a FAESP pertencem à CAOS, ou seja, a Confederação do Anarquismo Organizado Socialmente. Queremos o caos, queremos o anarquismo organizado socialmente. O que é isso? É o anarquismo legalizado, organizado, com sedes, com locais próprios, com ateneus libertários, com centros de culturas sociais. Isso já está acontecendo. O caos já está crescendo em todo o Brasil, com centros de culturas em várias localidades do país. Então a Confederação Anarquista de São Paulo é uma confederação, ou o caos é uma confederação de espaços anarquistas, de entidades. E por fim, comecemos a falar na defesa do Rio Grande do Sul, vamos terminar falando na defesa do Rio Grande do Sul. Um ateneu libertário que foi invadido no Rio Grande do Sul, seu centro de cultura social foi invadido. Isso é como invadir uma igreja, pois as ideologias são uma pré-religião. As pessoas pensam igual no mundo inteiro. A ideia
não morre. A ideia é um espírito. O espírito não morre. O espírito só cresce. Esses que atacaram a Federação Anarquista e intimidaram, chantagearam nas suas propagandas do SBT, nas suas propagandas caluniosas na Rede Globo, são eles os fascistas, pois estão empoderados, armados contra entidades onde existem crianças. Os policiais, a carta da polícia militar nada mais é que a carta de Mussolini. Mussolini cria a polícia militar na Itália, quando organiza um monte de mendigos que estavam na rua, as tropas de rua. Da mesma forma nasceu as SS na Alemanha. Isso é uma prática nazista. A polícia é uma instituição formada por Mussolini, ou seja, a polícia, a sua raiz é fascista. Ah, tem membros bons na polícia? Tem. Nós temos na Federação Anarquista de São Paulo várias pessoas em vários lugares, policiais ligados às federações anarquistas, que contribuem da sua forma. Porém, a nossa bandeira anarquista é a mesma bandeira da polícia do estado de São Paulo. Se a polícia entender que aqui é uma casa da Inglaterra, é uma casa de um sonho de unificação, vai trabalhar para unificação. E vai para correr esses políticos. O anarquismo é uma ideologia que incomoda, porque com cooperativismo, com autonomismo, é proibido ter patrão. Então o anarquismo é totalmente libertário, por isso nós começamos a diferenciar dos liberais. Não. O anarquismo talvez seja 90% libertário, pois nós temos proibições. É proibido ser patrão no anarquismo. É bem-vindo todos aqueles que querem trabalhar. O que é um cooperativismo? Cooperativismo, camarada, é quando você todos trabalham numa empresa e nessa empresa não tem patrão, todo mundo gere essa empresa e só existe um salário único, pago por horas, um único valor por horas igual a todos. E nas cooperativas mais horizontais e mais libertárias tem rotatividades de atividades. O cara que exerce também a faxina pode se tornar e pode receber curso para se tornar um executivo. Um executivo também tem os dias dele de fazer a faxina no banheiro. Essas são cooperativas cada vez mais libertárias, onde lavar banheiro e fazer executiva ou trabalhar na produção são atividades de igual valor, de igual remuneração. Isso que é o cooperativismo sindical, cooperativismo libertário. Cooperativismo sindical vai ampliar, porque os anarquistas vão deixar, as cooperativas vão deixar um recurso sindical para recrutamento e a aprimoração de uma luta social para o mesmo setor de produção que eles aderem, ou a outros setores de produção semelhantes ou de interesse comum da cooperativa, ajudar esses trabalhadores nessas outras cooperativas a montar suas cooperativas. E depois o sindicalismo revolucionário que vai nascer do cooperativismo sindical pretende tomar as fábricas dos patrões, tomar as empresas dos patrões e entregar essas empresas à mão dos trabalhadores. Então o anarquismo não separa o nível econômico do nível político, como querem os democratas, que ficam falando para nós eleger. Nós nos trabalhamos, nós não somos assim, mas nós não somos o que eu vou falar aqui. Nós não somos um corpo, mas trabalhamos o discernimento do corpo, o organicismo político como discernimento. As federações anarquistas são uma espinha dorsal. São a coluna vertebral do corpo anarquista. Ataque à Federação Anarquista Gaúcha é para quem quer colocar o anarquismo como um cadeirante. É um crime atacar um corpo, porque o crânio é a confederação, mas o cérebro é o partido que habita uma grande central. Isso é uma leitura. Não existe dessa forma, mas é uma forma de nós termos discernimento organicista do que as coisas são ou deixam de ser. Por fim, companheiros da Federação Anarquista Gaúcha, a Federação Anarquista de São Paulo se solidariza pela ação truculenta que vocês haviam sofrido por 2 vezes consecutivas por parte do Estado e da polícia, ou seja, um ataque fascista a uma entidade antifascista.
Os fascistas são aqueles que usam arma e intimidação. A Federação Anarquista de São Paulo, a Federação Anarquista Gaúcha não usam arma. Nossas armas são ideias, e as ideias são um fruto proibido, são o conhecimento, são Santo Eduardo e seu templo da educação. São o jardim do Éden e o fruto proibido do conhecimento. Em todo lugar que se come um fruto do conhecimento, é-se expulso de algum lugar. Triste fim aí de Policarpo Quaresma, né? Quem conhece já a história já conhece como que é. Vamos lá, por fim, os contatos com a Federação Anarquista de São Paulo podem ser feitas abaixo dessa publicação, para saber de alguma coisa que querem que a gente discuta e debata aqui nos vídeos. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, ou a que momento vocês se encontram. Perguntas deixem aqui abaixo. Agradecimento do secretário-geral da Federação Anarquista de São Paulo.